Se você está assistindo este vídeo e ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Cobrimos a história que o Brasil oficial escolheu não contar, e essa é uma das mais importantes. Existe uma cidade no Brasil que foi fundada pelos franceses, tomada pelos portugueses, ocupada pelos holandeses e que o Brasil inteiro aprendeu a chamar de herança portuguesa. A cidade se chama São Luís do Maranhão. Tem 413 anos. É a única capital brasileira fundada por franceses. E durante séculos, esse fato foi tão sistematicamente ignorado pela narrativa oficial que a maioria dos brasileiros não sabe que ele existe. Mas o solo sabe. Embaixo das ruas do centro histórico de São Luís, os arqueólogos encontraram os alicerces do forte francês que foi construído em 1612. Antes de qualquer construção portuguesa, antes de qualquer administração portuguesa, antes de qualquer presença portuguesa neste lugar, os alicerces são franceses. A cidade que foi construída sobre eles é apresentada como portuguesa. E a questão de como uma cidade pode ter um fundamento de uma coisa e uma identidade oficial de outra é a questão que esse documentário tenta responder. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. O que a gente faz aqui é exatamente isso: encontrar o que está embaixo da versão oficial. Para entender São Luís, é preciso entender o que a costa norte do Brasil representava no início do século XVII, era 1612. O Tratado de Tordesilhas de 1494 tinha dividido o mundo entre Portugal e Espanha. A França não havia assinado o tratado. E o rei Luís XIII da França tinha uma visão muito clara. O norte da América do Sul era a terra disponível para quem chegasse primeiro e construísse primeiro e defendesse o que construíra. O almirante Daniel da Touche Ravardieri chegou à costa do Maranhão em julho de 1612 com 3 navios e 500 homens. Era um explorador experiente, um militar competente. E tinha uma missão clara do governo francês: fundar uma colônia permanente no norte do Brasil. Ele encontrou a península do São Luís, um pedaço de terra elevado, cercado de água nos 3 lados, com uma baía profunda de um lado e o oceano aberto do outro. Com rios de água doce por trás, era estrategicamente perfeito. Lá Ravardieri construiu um forte. Batizou a colônia de Saint-Lô de Maraguinã em homenagem ao rei francês e mandou uma carta para Paris dizendo que a França tinha seu Brasil. A colônia durou 3 anos. Em 1615, uma força portuguesa vinda do Pará chegou ao Maranhão e tomou o forte pelos braços. Lá Ravardieri foi levado preso de volta à Europa. Os colonos franceses foram expulsos. E o Brasil que os portugueses herdaram naquele momento incluía uma cidade que eles não tinham construído, num lugar que eles não tinham escolhido, com um traçado de ruas que não era deles. O que os portugueses fizeram com esse traçado é uma das decisões mais duradouras da história da colonização brasileira. Eles construíram sobre o que os franceses tinham construído, expandiram o grid de ruas que os franceses tinham estabelecido e cobriram tudo com azulejo, o material cerâmico que se tornou a superfície mais característica da cidade, a cobertura portuguesa sobre a fundação francesa. Inscreve no canal se ainda não inscreveu. A história dos azulejos de São Luís é em si mesma uma história sobre como a identidade colonial funciona. O azulejo é português. É um material decorativo e funcional que os portugueses desenvolveram a partir da tradição árabe e aplicaram às superfícies dos seus edifícios coloniais em todo o mundo. Em São Luís, o azulejo cobre praticamente toda a fachada do centro histórico, não apenas como decoração, mas como proteção contra a umidade tropical, como isolamento térmico, como material que permitiu que os edifícios coloniais sobrevivessem ao clima equatorial do Maranhão por séculos. O problema é que o azulejo foi aplicado a edifícios cuja estrutura foi construída, em muitos casos, sobre fundações que os franceses lançaram. A cidade embaixo do azulejo é mais antiga do que o azulejo que a cobre. E essa estratigrafia menos o francês embaixo, o português em cima menos é o resumo material da história de São Luís de uma forma que nenhum livro didático apresenta com tanta clareza quanto uma seção arqueológica.
Os arqueólogos que trabalharam no Centro Histórico de São Luís nas últimas décadas encontraram essa estratigrafia repetidamente. Encontraram os alicerces do Forte Saint-Lô abaixo das construções portuguesas que o substituíram. Encontraram fragmentos de cerâmica francesa menos o tipo de cerâmica que estava nas mesas das casas da colônia de Saint-Lô e de Maragnã antes de 1615 menos abaixo dos níveis de ocupação portuguesa. Encontraram os sistemas de drenagem que os franceses construíram, as cisternas que os franceses escavaram. As estruturas de madeira que os franceses usaram para consolidar o solo da península antes de começar a construir em pedra. A cidade francesa está embaixo da cidade portuguesa. E a cidade portuguesa está embaixo da cidade holandesa. Porque a história de São Luís não termina com a conquista portuguesa de 1615. Compartilhe esse vídeo. É uma das histórias coloniais mais complexas que o Brasil tem e quase ninguém sabe. Em 1641, 26 anos depois dos portugueses tomarem São Luís dos franceses, os holandeses tomaram São Luís dos portugueses. A Companhia das Índias Ocidentais Holandesa estava em expansão por todo o Atlântico. Já tinha tomado Recife e grande parte do Nordeste brasileiro em 1630, o Maranhão era o próximo passo. Lógico, na estratégia holandesa de controlar o comércio colonial do Atlântico Sul. Em 1641, uma frota holandesa chegou à Baía de São Marcos e tomou a cidade com uma resistência portuguesa mínima. Os holandeses renomearam o forte. Chamaram-no de Fort Morit, em homenagem ao govral do Brasil holandês, Maurício de Nassau. O mesmo administrador que governava Recife com uma sofisticação cultural que os historiadores ainda debatem. Em São Luís, a ocupação holandesa durou menos do que em Recife, menos apenas 3 anos. Até 1644, quando os portugueses retomaram a cidade numa aliança com forças locais. 3 anos parecem pouco, mas os holandeses construíram. E o que construíram tem uma técnica arquitetônica diferente da técnica portuguesa. Diferente na forma de aparelhar as pedras, diferente na proporção das janelas, diferente nos detalhes decorativos. Para quem sabe o que está procurando, os edifícios com detalhe arquitetônico holandês no centro histórico de São Luís são identificáveis hoje. Não são muitos, mas estão lá, silenciosamente presentes numa cidade que a narrativa oficial chama de herança colonial portuguesa. A estratigrafia de São Luís tem 3 camadas coloniais europeias: francês, português, holandês menos num espaço de menos de 50 anos. Nenhuma outra capital brasileira tem essa sobreposição. É uma das histórias coloniais mais densas do continente. E é uma história que o turismo de São Luís apresenta como sendo fundamentalmente sobre azulejo. O azulejo não está errado. É a superfície mais imediatamente visível da história. Mas é a superfície de uma história que começa abaixo do azulejo, numa camada que o azulejo foi colocado para cobrir, não intencionalmente. Não como ocultamento deliberado, mas como a prática colonial normal de construir sobre o que já existe e chamar o resultado de próprio. O que aconteceu com São Luís nos séculos seguintes é uma história de isolamento. O Maranhão nunca teve a centralidade econômica de Pernambuco ou da Bahia ou do Rio de Janeiro. A riqueza que o algodão e o arroz produziram no século XVIII e no início do XIX não foi suficiente para financiar a modernização, que destruiu os centros históricos de outras capitais brasileiras. Enquanto o Rio de Janeiro demolia cortiços e bairros inteiros para construir avenidas modernas, e enquanto São Paulo se reinventava como metrópole industrial, São Luís ficava parada. Sem dinheiro para demolir, sem dinheiro para reconstruir, o centro histórico sobreviveu intacto. Foi a pobreza que salvou São Luís? É uma história que o Brasil conta sobre outros lugares. Também menos sobre cidades do interior que perderam população antes de perder seus casarios coloniais menos, mas em São Luís, essa história tem uma escala que nenhum outro lugar tem. O centro histórico intacto não são alguns quarteirões. São quilômetros de fachadas de azulejo, de ruas de paralelepípedo, de edifícios coloniais ocupados e deteriorando simultaneamente.
preservados pela ausência dos recursos que em outros lugares financiaram a destruição. A Unesco reconheceu isso em 1997, quando o Centro Histórico de São Luís recebeu o título de Patrimônio da Humanidade. O reconhecimento era legítimo. O que sobreviveu em São Luís é de fato extraordinário, de fato único, de fato merecedor de proteção internacional. O problema é que o reconhecimento não veio acompanhado dos recursos que a proteção exige. Em 2025, o Centro Histórico de São Luís é simultaneamente um patrimônio da humanidade e um lugar onde edifícios coloniais estão caindo, não todos. Não de forma catastrófica, mas de forma constante. Um edifício aqui, uma fachada ali, o telhado de um convento, a parede lateral de uma casa sobrado. A umidade tropical que o azulejo foi colocado para combater continua sendo o inimigo. E o inimigo está ganhando em muitos pontos do centro histórico porque a restauração que seria necessária para deter o processo não acontece na velocidade que o processo exige. A hierarquia da preservação em São Luís é visível para qualquer pessoa que caminhe pelo centro histórico. O Palácio dos Leões, sede do governo do estado do Maranhão, está impecavelmente restaurado. Os edifícios públicos que receberam atenção institucional estão bem. E os edifícios residenciais e comerciais do mesmo período, nas mesmas ruas, nas mesmas condições climáticas. Estão em estados que variam entre a manutenção precária e o abandono. A diferença entre os dois grupos de edifícios é a diferença entre ter a sede do poder do Estado dentro de um dos edifícios e não ter. O patrimônio da humanidade que a Unesco reconheceu inclui os dois grupos. Os recursos para preservá-lo chegam principalmente para o primeiro. Se esse vídeo te fez pensar, inscreve no canal. Toda semana tem uma história assim. Mas a história de São Luís não é só uma história de degradação. É também uma história de presença menos, a presença de uma cidade que sobreviveu a 3 ocupações coloniais, a um século de isolamento econômico, a décadas de insuficiência dos recursos de preservação e que ainda existe. Ainda habitada, ainda funcionando, ainda tileada. Os túneis jesuítas embaixo do centro histórico são o elemento mais misterioso dessa presença. Descobertos em investigações arqueológicas e em obras de infraestrutura. Os túneis conectam pontos diferentes do centro histórico através de passagens subterrâneas cujas datas de construção e cujos propósitos originais não são completamente documentados. A hipótese jesuíta é baseada na localização dos túneis em relação às propriedades que a Companhia de Jesus ocupou em São Luís durante o período colonial. Os jesuítas tinham capacidade de construção e tinham razões para querer infraestrutura discreta em cidades coloniais onde a relação entre a ordem e as autoridades civis era frequentemente complicada. O que esses túneis representam é a camada mais oculta da arqueologia de São Luís, menos abaixo do francês, abaixo do português, abaixo do holandês. A infraestrutura que não pertencia a nenhuma das 3 potências coloniais, mas que foi construída dentro da cidade que todas as 3 ocuparam, servindo propósitos que os registros coloniais nunca documentaram completamente. São Luís tem 4 camadas arqueológicas sobre as quais o centro histórico visível foi construído. A camada francesa, a camada portuguesa, a camada holandesa e a camada que não reconhece nenhum dos 3 como autoridade menos a camada jesuíta. Subterrânea, presente abaixo de tudo, servindo funções que o registro oficial preferiu não documentar. Esse é o resumo de São Luís como história, uma cidade fundada por uma potência colonial que o Brasil oficial apagou da narrativa. Construída sobre uma fundação que a arqueologia continua recuperando. Coberta por um material, o azulejo, que é português, mas que foi colocado sobre uma estrutura que os portugueses não construíram do zero. Reconhecida como patrimônio mundial por uma classificação que a designa como herança colonial portuguesa sem mencionar as outras 2 potências coloniais que também construíram aqui e sobrevivendo em condições que devem mais à pobreza histórica do Maranhão do que à política de preservação do Estado brasileiro.
O almirante Laravardieri foi levado preso de volta à França em 1615, nunca voltou ao Maranhão. A cidade que ele fundou existe há 413 anos. Chama-se São Luís, o nome do rei francês que Laravardieri homenageou quando a fundou. O nome que os portugueses mantiveram quando a tomaram. O nome que os holandeses não mudaram quando ocuparam. O nome que o Brasil herdou quando o Maranhão se tornou brasileiro. O nome é francês. A fachada é portuguesa. A fundação é da cidade que existia antes de qualquer fachada ser colocada. E embaixo de tudo, os túneis. Inscreve no canal, ativa o sino. A próxima semana tem mais uma história que o Brasil oficial enterrou e que a gente vai desenterrar. Para compreender a singularidade do que aconteceu em São Luís, é útil comparar com o que aconteceu em outros lugares onde o Brasil apagou ou minimizou a presença não portuguesa. O Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, foi soterrado por aterro urbano e ficou invisível por 1 século e meio. As inscrições rupestres do Piauí foram contestadas por arqueólogos americanos que não queriam aceitar que a presença humana no Brasil era mais antiga do que a teoria do povoamento das Américas admitia. O Brig Camargo foi afundado deliberadamente para destruir a evidência do tráfico ilegal. Em todos esses casos, a invisibilidade foi produzida por uma ação ou uma omissão que serviu a um interesse específico. No caso de São Luís, a invisibilidade da Fundação Francesa não foi produzida por uma única ação deliberada. Foi produzida pelo processo normal da narrativa colonial menos a tendência de cada potência colonial de apresentar o que encontrou como se tivesse chegado ao vazio, como se a construção que herdou fosse coisa própria, como se a história que se contará começará com a sua chegada. Os portugueses não apagaram os franceses de São Luís por decreto. Simplesmente construíram sobre o que encontraram, chamaram o resultado de português, e a narrativa seguiu. Essa é uma distinção importante. O apagamento ativo, queimar documentos, demolir estruturas, proibir línguas, deixa vestígios exatamente porque foi ativo. O apagamento passivo, simplesmente não incluir na narrativa. Simplesmente não marcar o que está embaixo. É mais difícil de detectar porque não. Produziu a evidência negativa de uma destruição. O que está embaixo permanece. Mas permanece sem legenda, sem sinalização, sem um contexto que permitiria a quem passa por cima entender o que está abaixo dos pés. Os arqueólogos que trabalham no Centro Histórico de São Luís estão, nesse sentido, fazendo o trabalho que a narrativa colonial não fez, colocando legendas nas camadas, identificando o francês como francês, o holandês como holandês, o jesuíta como jesuíta, e mostrando que a cidade chamada de herança colonial portuguesa tem, embaixo dessa herança, outras heranças que a designação oficial não menciona. Esse trabalho tem implicações práticas para a preservação. O Centro Histórico de São Luís foi inscrito no Patrimônio da Humanidade como representante da arquitetura colonial portuguesa. A inscrição é baseada num entendimento da cidade como produto de uma única tradição colonial. Se o entendimento fosse ampliado, se a inscrição reconhecesse São Luís como representante da sobreposição de múltiplas tradições coloniais europeias numa mesma cidade. Um fenômeno que não tem equivalente em nenhuma outra capital das Américas menos a cidade. Teria um argumento ainda mais forte para os recursos de preservação que precisa. Não é apenas uma questão de precisão histórica, é uma questão de recursos. A narrativa que uma cidade conta sobre si mesma determina em parte os recursos que consegue mobilizar para se preservar. Luís com uma narrativa de cidade única no mundo menos a única capital das Américas com 3 ocupações coloniais europeias distintas em menos de 50 anos. Com evidências arqueológicas de cada uma delas preservadas no subsolo do Centro Histórico, é uma São Luís com um argumento de preservação mais poderoso do que a São Luís, que conta apenas a história do azulejo português. A história do azulejo é verdadeira, é impressionante, é visualmente extraordinária. Mas é a camada de cima. E a camada de cima é mais interessante, não menos.
quando se sabe o que está abaixo dela. O Centro Histórico de São Luís, em 2025, é um lugar onde o trabalho arqueológico continua, onde a degradação continua, onde a restauração continua em velocidade insuficiente e onde a vida cotidiana continua com a indiferença que os lugares habitados têm para com a própria excepcionalidade. As mulheres que estendem roupa nas sacadas dos sobrados coloniais não estão pensando na estratigrafia colonial embaixo dos pés. Os vendedores que abrem as bancas nas ruas de paralelepípedo não estão pensando na diferença entre a técnica de aparelhar pedras dos pedreiros portugueses e dos pedreiros holandeses. As crianças que correm pelos becos entre as fachadas de azulejo não estão pensando no almirante Laravardiere e nos 3 navios que chegaram à Baía de São Marcos em julho de 1612. Mas a cidade que eles habitam carrega tudo isso. Carrega os alicerces franceses, as fachadas portuguesas, os detalhes holandeses, os túneis jesuítas. Carrega a decisão de um almirante francês de construir um forte numa península equatorial. Carrega a decisão dos portugueses de manter o traçado de ruas que os franceses estabeleceram. Carrega a decisão dos holandeses de renomear o forte e continuar construindo. Carrega a decisão da pobreza histórica do Maranhão de não demolir o que não havia recursos para reconstruir. E carrega o azulejo, que é português e foi colocado sobre uma fundação que não é inteiramente portuguesa, que protege as paredes da umidade tropical, que está caindo em alguns lugares e sendo reposto em outros, que brilha no fim da tarde quando a luz vem do lado e ilumina cada telha individualmente, que é, para qualquer pessoa que venha de fora e veja São Luís pela primeira vez, a coisa mais linda que o Brasil colonial produziu, que é a superfície. E que, como toda superfície, conta mais quando se sabe o que está embaixo dela. Existe um detalhe da história de São Luís que raramente aparece nas versões turísticas, mas que é essencial para entender a dimensão do que foi perdido quando os portugueses expulsaram os franceses em 1615. Laravardiere não havia chegado à costa do Maranhão por acidente ou por aventura pessoal. Tinha uma missão específica do governo francês que incluía um elemento que distinguia a colonização francesa da colonização portuguesa nesse período, a tentativa de estabelecer relações com os povos indígenas baseadas em aliança em vez de submissão. A relação entre os franceses e os Tupinambá do Maranhão era o que tornava a colônia de Saint-Louis de Maraguinã viável. Os Tupinambá haviam recebido os franceses porque os franceses não chegaram exigindo servidão, menos chegaram como parceiros comerciais, como aliados militares potenciais, como uma alternativa ao avanço português que os Tupinambá já conheciam e que associavam com escravidão e expulsão. Os freis capuchinhos que acompanharam Laravardiere aprenderam a língua Tupinambá, produziram gramáticas e dicionários. Documentaram a cultura e as práticas dos povos da região com uma atenção que os portugueses raramente dedicaram às culturas indígenas das áreas que colonizaram. Quando os portugueses tomaram São Luís em 1615, tomaram também essa relação. Os Tupinambá, que tinham sido aliados dos franceses, resistiram durante anos à dominação portuguesa menos a chamada Guerra dos Bárbaros no Maranhão foi em grande parte a continuação da resistência indígena que havia começado como aliança com os franceses e se tornou resistência contra os portugueses. E os documentos que os capuchinhos haviam produzido sobre a língua e a cultura tupinambá foram os únicos. Registros de um mundo que a colonização portuguesa estava ativamente destruindo. São Luís, nesse sentido, é mais do que uma cidade com 3 ocupações coloniais europeias. É o lugar onde uma possibilidade diferente de colonização foi ensaiada, por 3 anos, antes de ser substituída pelo padrão que produziu o Brasil que conhecemos. A Aliança Franca não teria necessariamente resultado num Brasil francês, justo menos as pressões econômicas e políticas do colonialismo do século XVII eram o que eram. E a história da colonização francesa no Caribe e no Canadá não é uma história de respeito consistente pelos povos indígenas. Mas foi diferente, por 3 anos.
num lugar que existe até hoje com a estrutura de ruas que os franceses estabeleceram e as fachadas de azulejo que os portugueses colocaram sobre essa estrutura. A camada que a arqueologia não consegue recuperar completamente é a camada dos Tupinambá, menos a presença indígena sobre a qual toda a colonização europeia foi construída e que a colonização portuguesa se encarregou de apagar mais sistematicamente do que a colonização francesa havia começado a apagar. Os alicerces do forte francês são recuperáveis. Os fragmentos de cerâmica francesa são recuperáveis. Os detalhes arquitetônicos holandeses são identificáveis. A presença dos Tupinambá no lugar onde São Luís foi construída é a camada mais antiga e a mais invisível de todas. O centro histórico de São Luís está sobre a terra dos Tupinambá. Isso não é uma afirmação política no sentido contemporâneo. Os Tupinambá do Maranhão são um povo que a colonização portuguesa fragmentou e dispersou ao longo de séculos. Mas é um dado histórico que a estratigrafia de São Luís inclui, abaixo do francês, uma camada que as 3 potências coloniais europeias encontraram e sobre a qual todas as 3 construíram. 4 camadas. Então, Tupinambá, francês, português, holandês. E a cidade de azulejo construída sobre todas elas. O que o Brasil herdou quando o Maranhão se tornou independente em 1823 e aderiu ao Império. Brasileiro em condições negociadas, o Maranhão foi o único estado que precisou ser conquistado militarmente para aderir ao Brasil. Foi essa sobreposição. Herdou a cidade que Laravardiere fundou, que os portugueses tomaram, que os holandeses ocuparam, que os jesuítas tunelaram por baixo, que o tempo colonial cobriu de azulejo, que o isolamento econômico preservou ao não demolir, que a Unesco reconheceu como herança portuguesa e que está, em 2025, sendo perdida aos poucos fachada por fachada, telhado por telhado, enquanto o debate sobre os recursos necessários para preservá-la continua. Esse é o resumo da história de São Luís. Uma fundação francesa, uma fachada portuguesa, uma ocupação holandesa, uma infraestrutura jesuíta, uma camada tupinambá embaixo de tudo e um patrimônio da humanidade que está se deteriorando mais rápido do que está sendo restaurado. E o azulejo brilhando na tarde. Inscreve no canal. Ativa o sino. E da próxima vez que você ver uma imagem das fachadas de São Luís, pensa no que está embaixo delas e nas 4 histórias coloniais que o azulejo cobre com a mesma. Indiferença com que cobre as paredes que o sustentam. Há um aspecto da situação atual de São Luís que raramente aparece nas discussões sobre preservação, mas que é central para entender por que a degradação do centro histórico continua apesar do reconhecimento internacional. O Centro Histórico de São Luís não é um museu ao ar livre. É um bairro habitado, com moradores que pagam aluguel ou são donos de imóveis que têm obrigações de manutenção que o status de patrimônio histórico torna simultaneamente mais onerosas e menos compensáveis economicamente. Um proprietário de imóvel no Centro Histórico de São Luís não pode reformar livremente. Qualquer alteração na fachada requer aprovação do órgão de preservação. A manutenção adequada exige materiais específicos menos azulejo no padrão original. Argamassa de composição específica, técnicas de restauro que são mais caras do que a manutenção convencional. E o mercado imobiliário do Centro Histórico de São Luís não produz o valor que justificaria esse custo adicional. Os imóveis no Centro Histórico não valem o suficiente para financiar a manutenção que o status de patrimônio exige. O resultado é a degradação que se vê. Proprietários que não têm recursos para manter adequadamente e que não podem alterar para valorizar. Imóveis que ficam parados, deteriorando, esperando um recurso ou uma política pública que não chega na velocidade da umidade tropical. E o patrimônio da humanidade sendo perdido não por falta de vontade, mas por uma estrutura econômica que pune o proprietário do imóvel histórico em vez de pela obrigação de preservação que o status impõe. Isso é um problema de política pública que a Unesco não resolve com uma placa. É um problema que exigiria uma combinação de subsídios para manutenção,
mercado imobiliário aquecido o suficiente para compensar os custos do patrimônio histórico, e uma política consistente de uso público dos imóveis que precisam de restauração e que o mercado privado não tem. Incentivo para restaurar. Nenhuma dessas três condições existe plenamente em São Luís em 2025. O que existe é o trabalho de arqueólogos e arquitetos e historiadores que dedicam carreiras a documentar, a restaurar onde os recursos permitem, e a construir o argumento histórico que poderia menos se encontrasse a audiência política certa no momento político. Certo menos converter a singularidade de São Luís em recursos de preservação proporcionais à singularidade. E existe a cidade que continua existindo, que continua sendo habitada, que continua tilhando as paredes quando os proprietários têm como tilhar e deixando as paredes sem azulejo quando não tem, que continua produzindo o azulejo brilhando na tarde como tem produzido desde o século XVIII, que é, a despeito de tudo, ainda mais extraordinária cidade colonial do Brasil, não apesar das suas camadas e das suas contradições e da sua degradação parcial, mas incluindo tudo isso. A história de São Luís é a história de uma cidade que sobreviveu a mais do que qualquer cidade colonial deveria sobreviver. Sobreviveu a 3 ocupações coloniais em 50 anos. Sobreviveu ao isolamento econômico que demoliu outros centros históricos. Sobreviveu ao século sem a modernização que destruiu o que o século XIX não tinha destruído em outras capitais. Sobreviveu ao clima equatorial que é o inimigo mais paciente e mais constante que qualquer arquitetura pode ter. E está sobrevivendo, com dificuldade crescente. Ao século XXI, o almirante La Ravarderi construiu um forte em 1612 e o chamou de Saint-Louis. 413 anos depois, a cidade que cresceu sobre esse forte tem o mesmo nome, São Luís, a versão portuguesa do nome francês. A coincidência é a nauquência que resume a história inteira. O nome francês sobreviveu na versão portuguesa, como a fundação francesa sobreviveu embaixo da construção portuguesa. Como a cidade sobreviveu a tudo que tentou Milda, ou descelar, ou simplesmente ignorá-la. São Luís do Maranhão. Fundada pelos franceses, tomada pelos portugueses, ocupada pelos holandeses, tunelada pelos jesuítas, preservada pela pobreza, reconhecida pela Unesco, deteriorando ainda lá. Nos últimos anos, pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão e de instituições parceiras têm desenvolvido um projeto que vai além da arqueologia convencional do centro histórico. O projeto mapeia sistematicamente as camadas coloniais, não apenas nos edifícios, que estão sendo restaurados ou nas obras que abrem acesso ao subsolo, mas através de tecnologias de prospecção geofísica menos o georadar. A tomografia elétrica menos que permitem identificar estruturas subterrâneas sem escavar. O que o mapeamento geofísico está revelando é uma extensão do sistema subterrâneo do centro histórico que a arqueologia convencional ainda não alcançou completamente. Os túneis identificados são mais extensos do que as investigações anteriores sugeriram. E a distribuição espacial do sistema sugere que a infraestrutura subterrânea de São Luís colonial era mais planejada e mais integrada do que a hipótese de túneis jesuítas esporádicos implicava. Isso não resolve o mistério. Não confirma nem descarta a hipótese jesuíta, mas amplia a extensão do mistério. O que está abaixo do centro histórico de São Luís é maior do que se pensava, mais sistemático do que se pensava, e mais difícil de atribuir a um único construtor ou a um único propósito, a cidade abaixo da cidade, o francês abaixo do português, o holandês no português, o jesuíta abaixo de tudo, e o tupinambá abaixo do jesuíta, abaixo do francês, abaixo de todo o projeto colonial que chegou a esta península em 1612 e a encontrou habitada, com história, com nomes nas pedras e nos rios e nas praias que nenhum almirante europeu trouxe na bagagem, mas que todos os almirantes europeus encontraram e renomearam como se nomear fosse o mesmo que criar. São Luís existe porque um almirante francês escolheu bem uma península.
Existe com o nome que ele deu porque os portugueses não viram razão para mudar o nome de uma cidade que já tinha uma população acostumada a chamelar por esse nome. Existe com as fachadas de azulejo porque os portugueses trouxeram para o equatorial brasileiro a tradição cerâmica que desenvolveram a partir dos árabes no sul da Europa. Existe deteriorando parcialmente porque o Maranhão nunca foi rico o suficiente para investir na destruição criativa que caracterizou as capitais que o dinheiro encontrou. E existe como patrimônio da humanidade porque o mundo reconheceu, em 1997, que o que sobreviveu aqui é extraordinário o suficiente para merecer proteção. O que o mundo não garantiu, com o reconhecimento de 1997, foi que a proteção chegaria com os recursos que a proteção exige. Essa é a história de São Luís, uma história que começa antes do Brasil, que passa por 3 potências coloniais europeias em 50 anos, que é preservada por uma combinação de pobreza histórica e resistência cotidiana, que é reconhecida internacionalmente insuficientemente protegida, e que continua menos porque é uma cidade, não um monumento, e as cidades continuam enquanto tem pessoas que escolhem habitar dentro delas. Inscreve no canal. Ativa o sino. Da próxima vez que você estiver em São Luís, ou da primeira vez, se ainda não foi, caminha pelo centro histórico de tarde, quando a luz vem de lado e ilumina cada azulejo individualmente, e pensa nas 4 camadas embaixo dos pés: o francês, o português ou o holandês, o que estava antes de todos eles, e o que ficou depois de todos eles: a cidade, ainda lá, ainda tileada, ainda esperando os recursos que a história que carrega deveria garantir.